Boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor Diego e quero dar as boas-vindas a você. Que bom que você está nos acompanhando aí do lado da tela, né? Do outro lado da tela. E louva a Deus porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Quero convidar você a compartilhar o link, a dar o joinha aí, deixa o seu joinha no canal, se inscreva no canal também, mas compartilhe o link, compartilhe com seus familiares, com sua igreja, os ministérios, sua liderança. Quero dizer que essa conferência de seminaristas é bênção, nós aprendemos muito, ainda mais sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, será um aprendizado gigantesco para a sua maturidade espiritual. Quero deixar um texto, Salmo 63, versículos 3 e 4, diz assim: O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos, louvando ao Senhor. Bem-vindo, meu amigo, bem-vinda, minha amiga. Vamos juntos, nós vamos ter um momento de louvor agora e logo depois nós vamos ter nosso aprendizado de crescimento espiritual através da carta de Paulo aos Efésios. Bem-vindo, Deus abençoe. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Rei exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado no céu. Rei exaltado no céu. Rei exaltado, sempre exaltado no céu. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Nós queremos aqui, em nome do Presbitério de Presidente Prudente, agradecer ao pastor Diego Sena, tutor dos seminaristas, nossos irmãos que trabalharam aí de forma corajosa, não é? Para que este evento acontecesse. A conferência dos seminaristas
trabalhando aí o texto de Efésios, não é? A Silvia, queremos agradecer a nossa irmã Silvia, minha esposa, não é? Pela sua participação. Também Ezequiel, o Fábio, o Mateus, o nosso irmão Jonas, nosso irmão Heitor. Muito obrigado, vocês que se empenharam, que se esforçaram para dar o máximo de vocês, né? Trazendo para nós também a alegria de podermos ser alimentados por essa palavra, sermos desafiados, não é, por essa palavra, e a nossa igreja só tem a ganhar realmente, não é? Então que Deus, o nosso Pai, esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando toda a etapa aí da sua formação, que você seja muito feliz na realização, no desempenho do seu ministério. E aos nossos irmãos aqui também, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em toda a nossa região aqui e em todo o nosso Brasil. Deus abençoe o Presbitério de Presidente Prudente com essas belíssimas participações aí. Vamos orar então agradecendo a Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida da Silvia, louvamos a Deus pela vida do Mateus, pela vida do Heitor, louvamos a Deus pela vida do Ezequiel, pela vida do Fábio, e que Deus esteja realmente abençoando a todos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, nós te louvamos, ó Pai, por esta realização de nosso presbitério, pelo empenho aqui e dedicação de todos os nossos irmãos e da nossa irmã. Muito obrigado, meu Deus, pelas manifestações do teu amor e da tua graça sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do presbitério de Presidente Prudente. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai, que passamos juntos nessa conferência, que agora se encerra, Pai, mas fica também essas lições, esses aprendizados para todos nós. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe a tua igreja, abençoe a todos nós, com a tua graça, com o teu poder. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, a todos que participaram, que assistiram, que estão assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Olá, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o seminarista Jonas Fernandes Vieira, casado com a Gabi. Louvo a Deus por este tempo, louvo a Deus por este período a qual o Senhor tem nos proporcionado. Estamos morando em São Paulo, na capital. Estou cursando aí o 5º semestre de teologia e graças a Deus tem sido uma experiência edificante e de muito aprendizado. Estou desenvolvendo o ministério aqui na IPI de Vila Prudente, juntamente com o reverendo Marcos Wagner. Tem sido um tempo precioso e de muito crescimento, não só para a minha vida, mas para a vida da Gabi também. Eu louvo a Deus pelo nosso tutor, o reverendo Diego, por nos proporcionar e nos desafiar a essa semana de estudo, e também ao nosso presbitério que tem nos apoiado, tem nos abençoado e nos incentivado a buscar pelo Senhor e a estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, adolescente, que está aí nessa semana nos acompanhando, que tem sido edificado pelas mensagens, pelas aplicações que estão sendo realizadas pelos nossos queridos irmãos em Cristo que anteriormente expuseram da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios e nós vamos ler o capítulo 6 hoje. Vai lá, Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E a palavra do Senhor diz: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como servissem ao Senhor, e não aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer.
Verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No verso 19. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Pai, nós adoramos e glorificamos ao Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi lida. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que está nos acompanhando neste momento. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha se revelar a cada um de nós. Que o teu Espírito Santo venha trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos revelar neste dia, Deus. E que possamos, Pai, adorar e glorificar ainda mais a Ti. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como é maravilhoso partilharmos da palavra do Senhor. Como vocês já escutaram dos meus amigos, já vem aí desses dias sendo abençoados e edificados com a palavra de Deus. Efésios é uma das cartas de Paulo que foi escrita na prisão. Uma carta que revela muitos ensinamentos para a igreja e em apenas 6 capítulos. E é interessante como que Paulo trata de vários ensinamentos, não somente para a igreja, mas para a vida pessoal e fortalecimento da nossa fé e da comunidade de Cristo. Cada capítulo, Paulo aborda temas para a nossa vida, como ter intimidade com Cristo, crescimento espiritual, sabedoria, entre outros que ele nos ensina. Os irmãos com certeza viram nas aulas expostas anteriormente, e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que Paulo nos revela, alguns ensinamentos que edificam e traz conforto e consolo aos nossos corações. O capítulo 6, ele se divide em 3 partes, do verso 1 ao verso 4, do verso 5 ao verso 9 e do verso 10º ao verso 24º. A primeira parte ali, Paulo ele aborda a respeito da família, o convívio entre pais e filhos. Já na segunda parte, Paulo trata a respeito dos patrões e dos empregados. E ali na última parte, ele aborda sobre a vida espiritual do cristão. Ele fala ali então sobre a vida do servo de Cristo.
Eu quero trazer para os irmãos neste momento o primeiro ensinamento que Paulo pode nos ensinar, dentre outros ensinamentos que podemos extrair do texto, que está em Efésios, do capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. É interessante quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20, ele vai falar sobre os mandamentos do Senhor. Ele vai nos ensinar os mandamentos de Deus. E no verso 12, ele deixa bem claro uma promessa para as nossas vidas. Uma promessa para os filhos, ou seja, uma promessa para todos nós. Hoje, os que são pais, um dia foram filhos, e hoje são pais. A promessa tanto para vocês, quanto para mim, que ainda sou filho. E que essa promessa é que a nossa vida vai ser longa neste mundo. Mas para que esse mandamento seja concretizado na minha vida, na sua vida, jovem, você que está aí nos acompanhando, para que esse mandamento, esse ensinamento do Senhor, aliás, essa promessa do Senhor para as nossas vidas seja concretizada, a gente precisa se submeter a algumas coisas. E o Senhor deixa bem claro que para isso acontecer nós devemos honrar os nossos pais. Nos dias atuais, infelizmente, nós podemos ver alguns jovens que têm caminhado para um abismo profundo por não respeitarem e não honrarem a autoridade dos pais. Infelizmente, muitos estão se perdendo na caminhada da vida. Como também podemos ver muitos pais exercendo da sua autoridade e abusam dela contra os seus filhos. Pais que geram ira, pais que geram ali mágoas, traumas, medos, inseguranças nos seus filhos e acaba aqui gerando uma inimizade, coisas que distanciam de um relacionamento saudável, de um relacionamento que venha edificar a casa, o lar, este momento de comunhão com a família. E o distanciamento deles. E quando olhamos para o Novo Testamento, podemos ver de forma clara, irmãos, o amor incondicional de um pai por seus dois filhos. E esse pai ama de uma forma incrível os dois filhos. Com certeza você conhece a passagem do filho pródigo. Um filho que desonra o pai, um filho que pede parte da sua herança com o pai em vida. Isso foi uma desonra tão grande que o pai se sente ali em estado de morte porque o filho pediu para ele a parte da herança. Então, matando o pai em vida, esse filho vai embora de casa, esse filho usufrui de tudo aquilo que o pai entrega para ele e ele caminha para uma vida de perdição, para uma vida de desgraça. Infelizmente, esse filho perde tudo e ele volta para a casa do pai. E seu pai, quando ele chega, ele ama esse filho. Ele não questiona o filho. Ele pede perdão, ele libera perdão, ele acolhe o seu filho que se distanciou, que se perdeu, e o pai se alegra com isso. Já o seu irmão se decepciona com a atitude do pai, pois o pai não deveria tratar ele dessa maneira, o pai deveria agir de outra maneira, e o ciúmes toma conta do irmão. E aquele irmão não entende que o amor do pai era o mesmo, tanto por ele quanto pelo seu irmão. Vocês como pais, como têm tratado os seus filhos? Neste momento em que boa parte dos brasileiros se encontram em casa devido ao cenário, você tem aproveitado esse tempo com seus filhos? Vocês têm se tornado amigo dos seus filhos? Vocês têm tido um relacionamento prazeroso neste tempo? Têm ensinado o caminho do Senhor para eles? Vocês pais têm aproveitado este tempo para realizar o culto doméstico ou o culto familiar com a sua família? Um dos maiores presentes que temos na nossa vida é poder constituir a família, ter os filhos. Filhos são herança do Senhor. Pais, amem seus filhos, caminhem com eles, sejam amigo deles.
para que eles nunca precisem ser amigos de pessoas que estão contaminadas de pecado, pessoas que podem levá-los para um profundo abismo. Filhos, eu sou um filho. Vocês gostam de receber presente, gostam quando os pais dão carinho, dão amor, dão uma mesada, né? Muitos recebem mesadas, o pai ou a mãe abençoa aí com mesada, e isso é maravilhoso. Ou abençoa lá você para ir lanchar no final de semana, comer um lanche, sair com os amigos. Agora estamos vivendo tempos difíceis, então é mais aí pelo iFood, pelos aplicativos que a gente pede, que a gente sacia as nossas vontades. Com certeza você gosta disso. Com certeza você gosta de outras coisas que seus pais fazem por você. Mas a palavra do Senhor é clara, que devemos honrar nossos pais, seja quem for o seu pai, seja quem for a sua mãe, honre eles, seja o melhor filho para eles, ame como se eles não tivessem mais aqui. Tão difícil quando você não tem pai, quando você não tem uma mãe, ou quando você não tem ambos. Você sente uma solidão, um vazio, mas não desperdice o seu tempo, pois o tempo com os pais é precioso. Praticamente eu falo quase todos os dias com a minha mãe. Esse distanciamento que estamos tendo por conta de vir a São Paulo tem mostrado uma outra realidade, tem nos edificado de uma forma maravilhosa. Como que devemos valorizar os nossos pais. Cuide deles, ame eles, honre eles, respeitem eles, filhos. Os nossos pais cuidam da nossa vida de uma forma incrível, com todo o amor do mundo. E com certeza, este amor é um ciclo, onde hoje nós somos cuidados e amanhã nós vamos cuidar deles. E amanhã você vai ter filhos, e você vai se tornar um pai, você vai se tornar uma mãe. E o que Paulo nos ensina é, quando entendermos essa essência, nós vamos perceber o quanto Deus nos ama, se tornando pai. E o quanto nós devemos amar e cuidar da nossa família. Isso é maravilhoso. Só podemos perceber desse amor quando honramos a Deus e os nossos pais. Filho, jovem, adolescente, você que está entrando aí na fase adulta, quer ter vida longa neste mundo? Quer ser edificado? Quer ser abençoado? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Pais, mães, querem ver os seus filhos sendo abençoados, edificados neste mundo? Cumpra o seu dever como mãe, cumpra o seu dever como pai. Abençoe os seus filhos, clame pelos seus filhos, orem pelos seus filhos, abençoe os seus filhos. Um outro ensinamento que Paulo nos ensina, irmãos, que ele revela a luz da sua palavra, é a respeito dos senhores e dos seus servos. E aqui eu convido você a se atentar a isso. Senhores e servos apontem a Cristo. Em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, Paulo vai nos ensinar a respeito de como é o relacionamento. Paulo trata com sabedoria a relação entre senhores e servos, melhor dizendo, escravos. Somos servos de Cristo, como servos devemos servir fielmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, os senhores possuíam escravos. Nos dias atuais, podemos classificar um ambiente de trabalho que tem essa relação entre patrão e empregado. E o ensinamento que Paulo traz, revela a nós, é simples. É simples. Mas os irmãos já perceberam uma coisa? Às vezes a gente quer fazer o simples, mas o simples se torna algo difícil. Mas quando estamos fazendo para Jesus, não fazemos as coisas de qualquer maneira, ou apenas por fazer, mas fazemos, nos empenhamos para fazer o melhor de nós, pois estamos fazendo para Cristo. E no ambiente de trabalho? Numa segunda-feira,
o dia que você acorda cansado, o dia que você acorda querendo ficar em casa. E é aquele dia que você fala, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou enrolar no meu ambiente de trabalho, não quero fazer nada, queria ficar em casa. E se isso acontecesse na segunda, na terça você também iria querer ficar, na quarta, na quinta, e assim sucessivamente. Mas e o patrão, quando chega naquele dia estressado, irado, com raiva, chega chamando a atenção de todo mundo, provocando discórdia, confusão, brigando, apontando? Isso acontece. Isso sim acontece. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós se estressamos. Estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, em vários países do nosso mundo, onde temos uma pandemia, temos uma crise econômica e muitas empresas estão indo à falência. Mas, irmãos, Paulo nos exorta a respeito de revelarmos a Cristo. Paulo nos exorta a respeito de mostrarmos a essência de Cristo, principalmente em meio às adversidades que enfrentamos. Seja como empregado, seja como empregador, nós devemos revelar a Jesus Cristo através das nossas atitudes, das nossas falas, da forma de agir, da forma de se expressar. Devemos glorificar a Deus. E como servos e servas, nossa obrigação é revelar Jesus, independente do que estamos passando ou enfrentando no ambiente de trabalho. Não é porque meu patrão chegou num dia estressado, num dia que ele não está bem, que ele é todos os dias assim. Não é porque o meu funcionário, o meu subordinado está num momento difícil, que ele é todos os dias assim. Mas se olharmos para Cristo, se revelarmos a Cristo todos os dias da nossa vida, o ambiente de trabalho se torna diferente, o ambiente familiar se torna diferente, o convívio, o relacionamento entre patrão e empregado se torna um ambiente diferente, porque eu estou apontando não aquilo que o Jonas é, mas aquilo que Cristo habita em mim é. Então eu revelo a essência de Deus, o melhor de Deus na minha vida. Jesus sabe perfeitamente as nossas dores, os nossos problemas, as nossas necessidades, as emoções. Ele sabe tudo sobre nós. Creio que Ele sempre opera um milagre nas nossas vidas, no seu tempo e na sua soberania divina. Ele revela todo o seu amor e cuidado. Precisamos, irmãos e irmãs, jovem, adolescente, você que está aí no seu primeiro emprego, você que é empregador, precisamos entender que o trabalho ou o seu emprego, seja ele qual for, ele é o sustento. É com o suor do seu trabalho que você, pai, que você, mãe, que você, jovem, edifique e abençoe o seu lar. Seja eu empregado, seja eu empregador, ambos levamos o sustento da família. E ambos precisamos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Já pensou se trabalhássemos como se estivéssemos orando, como se estivéssemos indo à igreja, louvando e glorificando a Deus? Já pensou se eu tratasse o meu subordinado como eu trato, como eu se coloco diante da presença do Senhor? Com certeza nós teríamos relacionamentos diferentes. Eu não estou dizendo que você não faz isso, eu não estou dizendo que você é o contrário disso. Mas Paulo nos ensina isso, a revelarmos a Cristo através das nossas atitudes, revelar a Cristo através do que vamos fazer, seja os simples atos de estudar, seja trabalhar, entre outras coisas. Precisamos não somente entender esse ensinamento de Paulo, mas praticar ele e manter esse bom relacionamento entre ambos. Empregado, empregador. Ambos devem revelar e apontar a Cristo. Ambos precisam estar caminhando com Cristo. Dessa forma, irmãos, dessa forma, jovem, você que está trabalhando, você que está à procura de um emprego, Deus nos abençoa. Deus traz paz e discernimento no ambiente, mesmo que seja de contenda, de discórdias. O Senhor traz paz de espírito e traz ensinamentos às nossas vidas.
terceiro ensinamento que podemos extrair da carta de Paulo aos Efésios está lá dos versos 10 ao verso 24. Que, irmãos, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. E eu quero trazer para os irmãos o tema renovando as armaduras. Se você ler o texto novamente, você vai ver que Paulo trata das armaduras de uma forma importante na nossa vida. E com certeza os irmãos já assistiram filmes que mostram os soldados batalhando nas guerras. Quem não assistiu e gostou de um clássico chamado Coração Valente, um filmaço, um filme, eu assisti recentemente ele novamente, um filme muito bom, gosto muito desse filme. Não só ele, mas tem Spartacus, O Gladiador, entre outros filmes aí que relatam histórias de guerra, momentos que as pessoas saem para guerrear. Você deve ter reparado nas armaduras que eles usavam ali para se proteger dos seus inimigos. Algumas são fantásticas, toda trabalhada em detalhes, personalizada, aquelas espadas, coisas assim fantásticas demais. Voltando um pouco para as espadas do samurai, né? Toda detalhada, uma coisa fantástica. E também os machados, os porretes e todas as outras ferramentas que eles usavam ali para a guerra. E Paulo, ele fala a respeito das armaduras de Deus. Paulo, ele fala que nós devemos nos revestir dela para enfrentarmos o nosso adversário. Mas quem é o nosso adversário? O nosso adversário é Satanás. O nosso adversário, ele não cessa tentando destruir, ele não cessa tentando nos atacar, ele não cessa enquanto nos fere. Ou seja, frequentemente o inimigo nos tenta, frequentemente o inimigo persevera contra mim e contra a sua vida. E ele tenta nos destruir, tenta nos atacar, e ele não vai cansar enquanto não conseguir fazer isso. Então, quais são essas armaduras que Paulo diz? Como podemos revestir delas e nos fortalecer para as batalhas da nossa vida? Quais são essas armaduras, Jonas? Como que eu vou me revestir dessa armadura? Vou pegar igual um soldado que ia para a guerra e vou colocar uma armadura? Vou me fantasiar para guerrear? Não. As armaduras que Paulo está dizendo é a verdade, couraça da justiça, calçar os pés do evangelho, o escudo de fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a oração e súplica a Deus. São essas as armaduras do Senhor para nos revestirmos e enfrentarmos as batalhas contra o inimigo que é Satanás. Literalmente parece que estamos saindo para uma batalha. Sim, realmente estamos saindo, irmãos. Realmente enfrentamos batalhas diariamente nas nossas vidas. Realmente passamos por situações, que parecem guerras. E com certeza, irmãos, os soldados, aqueles que enfrentaram verdadeiras guerras, eles iam para as batalhas e eles separavam as suas armaduras, afiavam as suas espadas, reforçavam os seus porretes, reforçavam o seu escudo, faziam reparos em suas armaduras e saíam para o combate a ser enfrentado. O que Paulo está nos ensinando é exatamente isso. Não saia sem as armaduras de Deus. Se revista dessas armaduras dia após dia. Não saia sem checar a sua armadura. O cristão precisa estar se revestindo das armaduras de Deus. Precisa olhar para a sua armadura todos os dias e checar ela. Talvez, irmãos, a sua armadura precise de uma restauração. Talvez a sua armadura precisa ser trocada, precisa ser afiada, precisa ser temperada, forjada, para que seja fortalecido e renovado e continuar na sua batalha. Para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, se fortaleça nos tempos de aflições, nos tempos difíceis.
E como se revestir dessas armaduras? Como reformar as armaduras, então? Como alinhar cada uma dessas armaduras em nossas vidas? Nenhum soldado sai para a guerra sem checar seus equipamentos. Nenhum soldado vai para a guerra sem estudar o seu inimigo. Nenhum soldado vai para a guerra sem ter uma estratégia, ou melhor dizendo, ter várias estratégias contra o seu inimigo. O soldado sai para a guerra sabendo dos desafios a serem enfrentados. Ele conhece seu inimigo, estuda as estratégias para vencê-lo. É a mesma coisa de dizer que um médico vai fazer uma cirurgia e não leva os seus equipamentos. É a mesma coisa dizer que você vai sair para uma viagem, para um passeio em família e não abastece o seu carro. Como que você vai se locomover até chegar ao seu destino? Entre outras situações que podemos dar como exemplo. E Paulo ele nos ensina dois aspectos importantes para a nossa vida e para que possamos nos revestir dessas armaduras. Nos versos 17 e 18 ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. O verso 17 e o verso 18, Paulo vai dizer isso. O Espírito Santo que se revela por meio da palavra do Senhor, e o Espírito Santo que se revela por meio da oração, a qual fazemos a Deus. Parece algo clichê, né? Parece algo... Nossa, Jonas, por que você está me dizendo isso? Que eu preciso ler a Bíblia, que eu preciso orar? É algo clichê. Dizer que precisamos ler a Bíblia, dizer que precisamos orar. John Stott, em seu livro Firmados na Fé, diz: se quisermos ter uma vida cristã cada vez mais estável e consistente, nada provavelmente é mais importante do que a disciplina de ter um momento a sós com Deus todos os dias. Irmãos, irmãs, todos os dias precisamos separar um tempo para estar aos pés do Senhor. A Bíblia não é um jornal que procuramos a melhor notícia ou apenas o que interessa nela. Pelo contrário, devemos orar, devemos pensar, lembrar e obedecer as Escrituras do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz que devemos orar sem cessar. Em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, Paulo vai dizer: do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Irmãos, precisamos ler a Bíblia, precisamos separar um tempo de oração, precisamos se colocar aos pés do Senhor, para clamar, para orar e ver Deus falando diretamente ao meu, ao seu coração. Quando lemos a Bíblia, Deus se revela a nós. Quando oramos, o Espírito de Deus intercede por nós. Precisamos pôr em prática tanto a leitura da Bíblia quanto a oração. Praticando isso diariamente, nos revestimos das armaduras do Senhor. Praticando isso diariamente, renovamos as nossas armaduras. Praticando isso diariamente, temos intimidade com o Pai. Praticando isso diariamente, vamos olhar para as armaduras e ver qual precisa ser restaurada, qual precisa ser trocada. Praticando isso, irmãos, diariamente nos fortalecemos para a luta contra o nosso inimigo, que é Satanás. A nossa luta é contra o diabo. Ele espera atentamente uma brecha para usar suas artimanhas contra nós. Nós então, irmãos, precisamos urgentemente se revestir dessas armaduras do Senhor, tanto para os dias difíceis como para os dias de leveza. Pois pela maravilhosa graça do Senhor recebemos a salvação pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Devemos combater o bom combate com sabedoria e discernimento dia após dia. Devemos, irmãos, se colocar diante da presença de Deus. Devemos se debruçar diante da palavra do Senhor e orar com clamor, com perseverança,
Orar, orar e orar cada vez mais. Ler a Bíblia e ler a Bíblia cada vez mais. Precisamos se alimentar deste pão diário. E somente assim nós vamos nos revestir dessas armaduras de Deus. Somente assim nós vamos enxergar a parte da nossa armadura, a ferramenta da nossa armadura que precisa ser renovada, que precisa ser restaurada e que precisa muitas vezes ser trocada. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, com tantas coisas acontecendo, tantas discórdias e tantos outros desastres dentro das famílias. E o Senhor nos chama para nos revestirmos das suas armaduras, para enfrentarmos as batalhas espirituais contra o nosso adversário, que é Satanás. Jesus pagou um alto preço para nos dar a vida eterna naquela cruz. E nós não devemos ser negligentes, nós não devemos se distanciar daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, daquilo que o Senhor tem nos chamado para cumprir neste mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos estar próximos de pessoas que nos ajudem, pessoas que nos fortaleçam, pessoas que nos ensinem mais de Cristo, pessoas que possam olhar para as nossas ferramentas, para as nossas armaduras e nos ajudar e apontar: olha, você precisa perseverar mais, você precisa caminhar mais com Deus, pois quanto mais próximos estivermos do Pai, mais parecido com Ele seremos, mais vamos revelar deste Deus, mais vamos estar nos fortalecendo e mais vamos fortalecer o nosso próximo. Mas para que para isso aconteça, a gente precisa pegar a palavra de Deus, a gente precisa pegar as escrituras do Senhor, a gente precisa meditar nessas escrituras, a gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus e continuar buscando e perseverando. Eu não sei quantos de vocês fazem parte do movimento nacional de oração da nossa amada igreja. Um tempo que você separa um dia específico da semana para orar por alguns propósitos ali apresentados e você tem 1 hora para orar. E como isso tem sido maravilhoso, como isso tem sido um tempo de crescimento na igreja do Senhor, como isso tem nos abençoado, como isso tem nos edificado como igreja, como servos e servas do Senhor. Se coloque diante da presença de Deus. Faz quanto tempo que você não se coloca fervorosamente diante da presença do Senhor? Faz quanto tempo que você olha para as suas armaduras e vê as falhas, vê onde precisa ser restaurado, olha para a sua armadura e peça ajuda ao Senhor. Se coloque diante da presença de Deus. Irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês: leia novamente, passe novamente pela carta de Paulo aos Efésios, leia novamente essa carta tão rica em ensinamentos práticos e espiritual para a vida. Leia com atenção, com sabedoria, leia com discernimento. Não leia somente essa carta, mas toda a Bíblia. Creia nas promessas e ensinamentos de Deus. Ore com perseverança, com fervor, com alegria. Quando olhamos para o ministério de Jesus, quando olhamos para a vida de Jesus, podemos ver que ele tinha uma vida de oração, podemos ver que Jesus tinha uma vida de intimidade com o seu Pai, uma vida com propósito com o seu Pai. E ele fazia a vontade do Pai. Se revista, meu irmão, se revista da verdade do Evangelho, caminhe na justiça de Deus, calcem seus pés, irmãos, calcem os seus pés, meus irmãos, para o bom combate do Senhor. Use o escudo que é a sua fé. Pegue o capacete da salvação e creia. Use a espada do Espírito e se revista de oração e súplicas a Deus. E não tenha medo das batalhas que virão. Lute bravamente, pois aquele que vai à frente de nós, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode contra Deus, ninguém pode contra a sua soberania. Meus irmãos, creia nas promessas do Senhor para a sua vida.
carta de Paulo aos Efésios traz grandes ensinamentos, grandes aprendizados para as nossas vidas. Leia novamente, como eu disse, se debruce novamente nesses ensinamentos tão profundos. Leia os evangelhos, leia o Antigo Testamento, olhe os apontamentos que ele faz para a vinda de Cristo. E se fortaleça. Fortaleça os seus armamentos, fortaleça as suas armaduras e creia que Deus está cuidando de você. E o diabo não resiste a Deus. O inferno não prevalecerá contra Deus. Vamos caminhar, vamos batalhar, vamos viver o bom combate e descansar, pois Deus está cuidando, não só de mim, mas de todos nós. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, louvamos a Deus pela Tua maravilhosa graça. Louvamos a Deus porque o Senhor nos dá armaduras, o Senhor nos dá ferramentas para enfrentarmos o nosso inimigo. E o Senhor nos chama para termos intimidade com o Pai. Pai, obrigado pelo privilégio a qual o Senhor está dando a cada um de nós neste dia. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque a Tua palavra nos exorta. E obrigado pelo Teu Espírito Santo que intercede por nós. Continue, Deus, falando ao coração do meu irmão, da minha irmã. Continue ministrando sobre a vida dele. E que possamos, cada dia mais e mais, revelar a Tua graça, revelar o Teu amor e revelar a Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes e através das nossas armaduras, a qual nos revestimos, a qual nos fortalecemos e a qual perseveramos na nossa caminhada nesta vida até o Senhor voltar para buscar a Tua amada igreja. Que assim cremos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, você jovem, adolescente, Deus abençoe sua vida, você criança também. Mais uma vez, agradeço e louvo a Deus pela vida do reverendo Diego, pelo nosso presbitério, pela vida aí do presidente, que é o reverendo Vanderlei. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de expormos a palavra de Deus e partilharmos da palavra do Senhor. Com alegria, um beijo no coração de cada irmão, cada irmã. Se cuidem, cuidem da sua família e cuidem do próximo, no amor em Cristo. Fiquem na paz e um forte abraço. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento agora, eu quero convidá-los para que nós estejamos orando por esta mensagem proclamada pelo seminarista Jonas e também pela vida dele. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta mensagem, Pai, que acabou de ser proclamada, Senhor, que ela possa, Senhor, encontrar, Senhor, assim, terra fértil, Pai, que ela possa germinar, que ela possa queimar no nosso coração, que nós possamos, Pai, ser abençoados por esta palavra, Pai, que nós possamos ficar ruminando ela, Senhor Jesus, e que ela possa causar, Pai, transformação nas nossas vidas. Também, Senhor, quero pedir para que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada um, Pai, que acompanhou esta mensagem, a família de cada um, Senhor Jesus, todos os membros, Pai, deste presbitério também, que o Senhor esteja abençoando, todos os pastores, Senhor Jesus. Mas agora também coloque em especial a vida do seminarista Jonas, Pai, a sua família, Pai, todos os teus planos, Pai, nós colocamos no teu altar as suas dificuldades, Senhor Jesus, também, que o Senhor esteja sempre, Pai, enviando o teu Espírito Santo, Pai, para auxiliá-lo, Pai, que o Senhor esteja, Pai, enchendo de sabedoria, Pai, que o Senhor esteja, Pai, cada vez mais confirmando, Pai, em seu coração, e que ele, Pai, possa estar sensível, Pai, a receber os teus desígnios, Pai, as suas ordens, Pai, e que ele possa cumprir, Senhor Jesus. É de muita alegria, Pai, a vida dele aqui no nosso presbitério, Senhor Jesus. Também, Pai, nos alegra ao sim que ele deu a Ti, Senhor Jesus, ao Teu chamado. Continue abençoando o seu ministério, continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém. Amém, irmãos? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.